Olá, pessoal. A intenção dessa aula é ajudar as pessoas que não tiveram condições de assistir às aulas online e a gente teve alguns problemas técnicos, problemas de conexão, problemas de gravação das aulas. Então, eu estou gravando essa aula que é uma interpretação rápida do hemograma. E essa interpretação rápida do hemograma vai ajudar tanto as pessoas que estão com dúvida quanto as que não assistiram a aula. Então, a gente vai fazer um resumão aqui e espero que seja proveitoso. E se vocês não conseguirem entender de qualquer forma, estou todas as segundas e quartas na plataforma do colégio a partir das 19h30, tirando todas as dúvidas, ok? Então, vamos começar aqui. Primeiro, para eu entender, para eu conseguir interpretar um hemograma, eu preciso saber avaliar os meus resultados. Então, eu tenho que saber o que significam alguns termos técnicos que nós utilizamos no laboratório de análises clínicas. Termos esses são o valor de referência. O que é o valor de referência? É uma média do desvio padrão. Na aula eu já expliquei para vocês o que seria esse desvio padrão. Tá? Então, cada exame ele tem um valor de referência pré-determinado. Então, um resultado, um valor de referência, ele não serve apenas para um parâmetro, ele serve para, um valor de referência serve apenas para um parâmetro, ele não é global. Então, na hematologia, na bioquímica, seja em qual setor do laboratório for, sempre o valor de referência ele vai ser para aquele analito. Então, esse é o valor de referência, é onde eu vou me basear. Então, eu tenho um valor de referência, onde, no caso de um hematócrito, o hematócrito feminino varia entre 36% e 42%, mais ou menos isso. Então, eu sei que esse é o meu valor de referência. Então, eu sei que os meus resultados normais têm que estar entre 36% e 42% no hematócrito. E assim em todos os exames. O valor normal é aquele valor que está dentro do valor de referência. Então, ele não está abaixo, ele não está acima, ele não é um valor patológico. Tá? O valor anormal é aquele que ele tem uma discrepância grande do valor normal, desse valor de referência. Então, eu tenho alguma patologia, esse valor anormal, ele pode ser tanto para baixo quanto para alto, tá? E o valor patológico, ele está sempre associado a uma patologia. Um exemplo de valor patológico, no caso eu tenho uma neutrofilia em uma infecção bacteriana. Eu tenho um valor patológico, então eu tenho um aumento de neutrófilos decorrente de uma infecção bacteriana. Okay? Aqui, nesse slide, eu mostro os valores médios de referência, tanto para mulheres e para homens no hemograma. Então, eu tenho um conjunto de todos os analitos, de tudo que é analisado no hemograma e os valores de referência. A série vermelha, ela difere para homens e para mulheres. Já a série branca, ela é unificada. As plaquetas, elas só vão fazer a distinção entre adultos e crianças. Então, isso também a gente tem que estar observando, a gente tem que observar isso para poder fazer uma correta interpretação do hemograma, porque não adianta eu ver um hematócrito de mulher e comparar com um hematócrito de homem, com o valor de referência do hematócrito de homem. Aí eu realmente não vou chegar a nenhum consenso. Então, eu tenho que saber quais são os valores de referência e onde eles são aplicados. Então, a série vermelha, ela sempre será dividida entre homens e mulheres. Série branca é o mesmo valor de referência para todos. E nas plaquetas vai fazer a distinção entre adultos e crianças. No eritrograma, nós temos alguns resultados. Aqui está mais ou menos na ordem em que eles seguem. Então, eu tenho a contagem de eritrócitos, que é esse número 1. Eu tenho a dosagem de hemoglobina. Eu tenho o hematócrito. Uma coisa que eu até falei em algumas aulas em relação à dosagem de hemoglobina é que para a gente ter um parâmetro, para poder fazer uma referência, se aquela dosagem de hemoglobina ela está dentro dos parâmetros, ela é aproximadamente, o valor da hemoglobina é aproximadamente o hematócrito dividido por 3. Então, se eu tenho um hematócrito de 30,
ali, para estar dentro da normalidade, eu tenho que ter uma hemoglobina beirando 10. Tá? Então, a hemoglobina geralmente acontece dessa forma. Não é exato, tá, gente? Vai um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, até porque isso é dosado. Mas só para vocês terem esse parâmetro, se está compatível com o hematócrito. Então, eu tenho o hematócrito, que o resultado dele é em percentual. Eu tenho o VCM. O VCM é o volume corpuscular médio. Esse volume corpuscular médio, ele ajuda muito, porque ele é quem vai avaliar o tamanho da hemácia. Então, o tamanho da hemácia, quem vai me ajudar vai ser o VCM. O VCM junto com o RDW. Só que o RDW, ele também vai avaliar, vai ajudar na avaliação do tamanho da hemácia. O valor do RDW é para avaliar a amplitude da superfície dessas hemácias, desses eritrócitos, e ele vai ajudar muito, sendo que o RDW a gente só encontra na automação. Na contagem de hemácias manual, no hemograma manual, a gente não vai ver o RDW. Então, o VCM, juntamente com o RDW, eles vão fazer uma avaliação de tamanho da hemácia e são índices de anisocitose. O que é anisocitose? Tamanho. Então, se eu tenho dentro de uma distensão sanguínea presença de anisocitose, significa que eu tenho hemácias de tamanhos diferentes na distensão sanguínea daquele paciente. Ok? Então, VCM, volume corpuscular médio. Eu tenho o HCM, que é hemoglobina corpuscular média, e o HCM, ele vai avaliar o peso da hemoglobina na hemácia. O que é hemoglobina? Eu até falei para vocês em um linguajar bem básico, que é como se fosse o recheio da hemácia. A hemoglobina, ela fica dentro da hemácia, é que confere a coloração avermelhada do sangue, é a hemoglobina que carrega oxigênio, e ela tem diversas outras funções. Tá? Então, o HCM, que é hemoglobina corpuscular média, ele vai avaliar o peso da hemoglobina dentro da hemácia. O CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, vai avaliar a cor da hemácia. Então, dependendo do valor do CHCM, eu vou confirmar lá na minha distensão sanguínea se aquela hemácia é hipocrômica, se ela tá com uma coloração abaixo do normal, né? Não seria baixo, né? Uma coloração que não é compatível com o normal, está hipocorada, né? Hipo, menos, né? Baixo, então ela está hipocorada, ou ela é uma hemácia hipercorada, então ou é uma hemácia hipocrômica, hipocorada, hipercrômica, ou normocrômica. Então quem vai avaliar isso é o CHCM. Ok? Eu falei de anisocitose quando eu falei de VCM e RDW. Outra situação que a gente vai encontrar também, que vocês vão laudar isso, olhando a distensão sanguínea, é em relação à poiquilocitose. O que é poiquilocitose? São hemácias de estruturas morfológicas, né, de formas diferentes. Então, hemácias de formatos diferentes, eu vou relatar como poiquilocitose. Outra coisa importante também são a contagem dos reticulócitos. É importante a gente saber quem são os reticulócitos. Os reticulócitos, eles são as hemácias jovens. Tá? Então, lá na hematopoese, eu tenho as células, que são as células precursoras, aquelas que eu até falei para vocês, são as células mãe, que vão dar origem às outras células e elas vão amadurecendo. Então, quem vem nessa cascata de maturação, quem vem antes da hemácia é o reticulócito. E o reticulócito, ele é usado para avaliar a capacidade regenerativa desses eritrócitos. E esses valores de referência, eles são expressos em percentual. E os valores de referência também são divididos por idade. Por quê? Eu tenho uma quantidade maior de visualização de eritrócitos em recém-nascidos e de eritrócitos não, de reticulócitos. Eu tenho um volume maior de reticulócitos em recém-nascidos e da segunda semana de vida até a vida adulta, ele é um pouco menor. Então, no recém-nascido de 7% e da segunda semana de vida até a vida adulta, de 0,5% a 2%.
A técnica do reticulócito é também na lâmina, é feita uma distensão, sendo que utiliza-se o azul de cresil brilhante na coloração. Não é o panótico, o Wright, Ginsa. Com esses corantes nós vamos ver as células, outros tipos de células e as hemácias já maduras, e não os reticulócitos, que são essas hemácias jovens. Alterações morfológicas dos eritrócitos. Então, aqui, quando eu tenho uma variação de tamanho, eu tenho uma anisocitose. Então, quando eu tenho variação de volume, de tamanho, então eu tenho os normócitos, que são as células que são normais, os micrócitos, onde o meu VCM vai estar baixo, então são hemácias menorzinhas, e os macrócitos, onde o VCM vai estar alterado para cima, então vai estar alto. E então eu tenho hemácias maiores. Então, aí nessa imagem, vocês vão ver no centro 2 linfócitos e no restante todos são hemácias. As hemácias a gente sempre faz uma comparação com o núcleo do linfócito, por isso que eu coloquei essa imagem. Então, aí tem o linfócito e a hemácia, ela é mais ou menos do mesmo tamanho que o núcleo de um linfócito maduro, de um linfócito normal, tá? Outros tipos de alteração morfológicas. Eu tenho as hemácias normocrômicas, que estão nessa primeira imagem. Eu tenho as hemácias hipocrômicas na imagem do meio. Então, vocês podem ver que em relação à primeira figura, essas hemácias, elas já estão com uma coloração que não está... A gente consegue ver essas bordas das hemácias, consegue ver o centro dela, como se não houvesse mais nada, tá? Como se fosse realmente só a borda da hemácia. Então, ela é uma hemácia hipocrômica, essa da imagem do meio. E a hemácia hipercrômica é como se ela estivesse totalmente preenchida. Então, é como se houvesse uma coloração, né? Na verdade, não é como se houvesse, ela está muito colorida, absorveu muito corante. Tá? Quem vai fazer essa avaliação? É o CHCM. Ele vai avaliar a cor desses eritrócitos. Então, se eu tenho um CHCM normal, eu tenho hemácias de coloração normal. Se eu tenho um CHCM baixo, eu tenho hemácias hipocoradas. E se eu tenho um CHCM alto, eu tenho hemácias hipercoradas. Isso é muito importante nos exercícios que eu passei para vocês de avaliação do hemograma. As anemias, é importante a gente falar também, porque como que essas anemias acontecem? Elas vão acontecer por diminuição da produção de hemácias, então a medula óssea não está produzindo hemácias a contento, então diminuição de produção, aumento de destruição das hemácias, então pode ser uma das causas, pode ser por hemólise, perda de sangue, acidentes, fraturas expostas, hemorragias, então também eu posso ter uma anemia por esses fatores. E as anemias, elas são classificadas em 3 tipos, que são as anemias normocíticas e normocrômicas, onde eu tenho um quadro de anemia, porém, as hemácias estão morfologicamente normais. Eu tenho as anemias microcíticas e hipocrômicas, quando eu tenho hemácias pequenas e hipocoradas, e eu tenho as anemias macrocíticas, quando eu tenho hemácias grandes. Tá? Então, a diminuição, e tem até nesse slide lá no finalzinho, tá falando que hipocromia é a diminuição da concentração de hemoglobina dentro dos eritrócitos. Então, vai baixar quem? O CHCM. Aqui a gente vai falar das causas. Então, quando eu tenho uma anemia microcítica e hipocrômica, ou hipocrômica microcítica, eu tenho VCM, HCM e o CHCM diminuídos. Então, ela pode ser uma anemia por deficiência de ferro, uma anemia sideroblástica, pode ser por alterações na síntese de hemoglobina, no caso das talassemias, anemias de doenças crônicas. Então, aqui eu tenho
de um lado, hemácias normais e no outro eu tenho hemácias hipocrômicas. E assim, falando, elas parecem, as hemácias hipocrômicas, elas parecem anéis, porque a coloração delas, a quantidade de hemoglobina é tão baixa dentro da hemácia que parece que essa hemoglobina ela está só nas bordas. E essas hemácias, elas ficam como anéis. Na anemia normocítica e normocrômica, as causas podem ser o quê? Anemia por diminuição da produção, a gente já falou da aplasia, anemia de doença crônica, anemia secundária, que é secundária porque ela vem após, né, ou durante uma insuficiência renal crônica, e anemia hemolítica, que hemólise, vocês já sabem que é quando essas hemácias elas se rompem. Tá? Então, existe uma lise das hemácias, né? A hemácia, ela se rompeu. Então, aqui eu tenho hemácias normais. Elas estão curadas, dá para a gente ver o centro dela, como eu já falei para vocês, as hemácias são bicôncavas, então elas são achatadas dos dois lados. O fato delas serem bicôncavas dá essa impressão de que não tem nada no centro, porque realmente as hemácias elas são anucleadas e a gente vê ela um pouco esbranquiçada no centro. Quando eu tenho uma anemia macrocítica, então, quando eu tenho anemia macrocítica, geralmente ela é normocrômica, eu vou ter o quê? O VCM aumentado, o HCM e o CHCM normais. Quais são as causas? Deficiência de folato, que é o ácido fólico, a gente já falou disso, vitamina B12, que é a anemia megaloblástica, anemia secundária a algumas doenças hepáticas, e a gente já falou da hepatosplenomegalia, a gente já falou de retenção de hemácias por esses órgãos hepáticos, anemia secundária ao hipotireoidismo, tá? Então, doença da tireoide, e anemia hemolítica, que quando essas hemácias se rompem por algum motivo. Então, aqui eu tenho uma anemia macrocítica. E outra vez, eu tenho um linfócito lá. Para quê? Para comparar a hemácia com o núcleo de um linfócito normal, porém pequeno. Tá? Então, vocês podem ver que em uma anemia macrocítica, a hemácia ela é quase do tamanho do núcleo de um linfócito. Indo agora para o leucograma, o que é avaliado no leucograma? É feita a contagem total de leucócitos, eu falo muito a respeito de contagem global. Então, a contagem global desses leucócitos, a contagem diferencial dos leucócitos também. Na contagem global, eu vou avaliar o número total de leucócitos presentes naquela amostra. Lembrando que quando eu faço essa contagem de leucócitos, significa que é do meu pool marginal, tá? E aí a gente vai ter que voltar em outras aulas, como aqui é uma aula rápida, um resumão. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a pool marginal, fala comigo. Então, a contagem total, a contagem global, vai me dar um número. E é sempre expresso com 3 casas decimais. Então, 8.000, 5.000, 15.000, 30.000, 50.000, tá? Então, essa é a contagem total. Na contagem diferencial, eu vou fazer o quê? Que é essa contagem específica, ela é feita em percentual ou em valor absoluto, como está aí no slide, e eu vou fazer a diferenciação dessas células de acordo com a sua morfologia, tá? E também vou falar de alterações nestes leucócitos. Então, como é isso? Eu vou quantificar em 100 células, eu vou contar 100 células, e dessas 100 eu vou quantificar quantos neutrófilos, no caso bastões e segmentados eu encontrei, quantos eosinófilos eu encontrei, quantos basófilos, linfócitos e monócitos eu encontrei nessa amostra. Então, aqui, né, nesse slide está falando que o leucograma ele vai quantificar esses leucócitos no sangue e vai também diferenciar esses subtipos celulares e também fazer avaliação de estruturas morfológicas. Para que eu faça isso, para que eu faça a diferencial, eu tenho que entender como que funciona essa caracterização, nessas características morfológicas desses leucócitos.
Como que isso funciona? Eu tenho os polimorfos nucleares, que são células com um núcleo único, mas com aspecto múltiplo. Eu falo muito de lóbulos, né? Então, ele é um núcleo único com vários lóbulos. Quem são os polimorfos nucleares? Os eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos, tá? Então, neutrófilos segmentados. Então, o nome já fala, neutrófilo segmentado, um núcleo único, porém, todo segmentadinho. Os mononucleares, que têm um núcleo único e de aspecto uniforme. Geralmente, ele é redondinho, ovalado, chanfrado, mas sempre de aspecto único. Tá? Então, os mononucleares são os monócitos e os linfócitos. Outra coisa também que é importante vocês saberem é que os granulócitos são as células que possuem grânulos e os agranulócitos, eles não possuem grânulos evidentes. Então, aqui eu estou representando isso, onde eu tenho linfócitos e monócitos, que são os agranulócitos, e nos granulócitos eu tenho os eosinófilos, os basófilos e o neutrófilo segmentado. Então, aqui eu tenho exemplos tanto de agranulócitos como de granulócitos e de mononucleares, no caso do linfócito e monócito, e polimorfos nucleares, eosinófilo, basófilo e neutrófilo segmental. Em relação ao leucograma, eu tenho que fazer uma correlação desse leucograma nos processos infecciosos. E quando eu falo de infecção, eu não falo única e exclusivamente de infecção bacteriana. Eu falo também de infecção parasitária, infecção viral. Então, o leucograma ele ajuda muito nesses processos. Essa leucocitose, nem sempre eu vou ter uma alteração da minha específica, onde eu posso visualizar, no caso de uma virose, um processo infeccioso viral, e nem sempre eu vou ter uma alteração da contagem global desses leucócitos. Isso é uma coisa que também vocês devem ficar atentos. Então, o leucograma, a leucometria, a leucocitose, no caso, né, a leucometria alterada, aumentada, que é o que a gente chama de leucocitose, ela vai ocorrer quando a medula óssea aumenta a produção de um ou mais dos 5 tipos de leucócitos. Então, isso pode acontecer em diversos casos. Isso pode ser quando eu tenho um micro-organismo invasor, no caso de vírus e bactérias, um fungo, um parasito, tá? Quando eu tenho um processo inflamatório, quando eu tenho uma reação alérgica, quando eu tenho um trauma, uma queimadura, ou até por exercício físico, a leucocitose ela pode acontecer. Mas aí, ela ser patológica, essa leucocitose ser um processo patológico, a gente vai ter que juntar com outras informações. No caso, quando eu tenho infecção bacteriana, quem vai se alterar? Os neutrófilos. Os neutrófilos, eles se alteram, eles vão ficar em maior número nas infecções bacterianas. Por quê? Eles são as células responsáveis por combater as infecções bacterianas. Então, os neutrófilos, os segmentados e bastões, eles vão aparecer quando eu tiver infecção bacteriana, isso junto com uma leucocitose. E aí é o que a gente chama de leucocitose e neutrofilia. Então, eu tenho uma infecção urinária, eu vou ter leucocitose com neutrofilia. Eu tenho, abrindo um parênteses, uma infecção urinária provocada por bactéria, ok? No caso das infecções virais, quando eu tenho uma leucocitose provocada por linfócitos, no caso, uma linfocitose, que é o aumento dos linfócitos, então é bem sugestivo de uma infecção viral. Então, é uma virose. A virose, ela realmente existe. E não só a virose, tá? Pode ser uma infecção viral, como uma gripe, no caso, mas também pode ser uma mononucleose, que é a famosa doença do beijo, ou nas hepatites virais também. Eu posso ter presença de linfócitos. Todas as vezes que eu tiver uma leucocitose por um grupo específico, um subtipo específico celular, ele vai indicar qual é o tipo de infecção. Tá? Raramente, ou vai ser muito difícil, a gente encontrar uma leucocitose
com um aumento de todos os subtipos celulares. Então, sempre vai ser um único subtipo celular. Nos processos alérgicos e nas parasitoses, eu vou ter um aumento de quem? Dos eosinófilos. Então, esses eosinófilos, eles podem causar uma leucocitose, um aumento de leucócito, com consequente eosinofilia. Então, esses eosinófilos, eles estarão em número aumentado nos processos alérgicos e também nas parasitoses. Então, se eu tenho uma verminose, falando assim mais claro, se eu tenho uma verminose em curso e essa verminose já está num estágio, né, ela já está num estágio crônico, ela já está ali instalada há um bom tempo, um dos sinais vai ser a eosinofilia. Se eu tenho um processo alérgico que já está instalado, eu vou ter também uma eosinofilia. Nas monocitoses, eu vou ver em que situações? Eu vou ver monócitos, leucocitoses, né, aumento dos leucócitos provocados por monócitos, pela monocitose. Eu vou ter esse aumento de monócitos na tuberculose, que é uma infecção bacteriana, tá? Que a tuberculose ela pode aparecer em todas as partes do corpo, o bacilo de Koch ele pode infectar qualquer órgão. Porém, o mais comum é a tuberculose pulmonar e em outras infecções bacterianas também. Por que que aqui a gente faz essa distinção, já que o bacilo de Koch também é uma bactéria? Porque o bacilo de Koch, ele não é uma bactéria que é comum como todas as outras. No caso, se eu tenho uma infecção bacteriana por uma Escherichia coli, ele é um gram negativo. Se eu tenho uma infecção bacteriana causada por um Staphylococcus aureus, é um gram positivo. Já o bacilo da tuberculose é um bacilo álcool-ácido resistente. Então, ele não é nem gram positivo e nem gram negativo. Ele é álcool-ácido resistente. Tá? Então, por isso que fizemos essa diferenciação entre tuberculose e outras infecções bacterianas, embora todos sejam bactérias. Isso daí é assunto para microbiologia. E a gente deixa para a matéria de microbiologia que vocês vão entender melhor. Ok? E a basofilia? A basofilia, a gente já falou também a respeito dela, é quando eu tenho uma leucocitose causada por basófilos, que isso é super difícil de encontrar, gente. Basófilo a gente não encontra assim normalmente, ok? Então, são raras, tá até aí falando nesse slide, e são geralmente provocadas por leucemias, mas podem também haver outras condições clínicas em que a gente consegue visualizar esses basófilos. Na classificação das leucemias, eu não vou entrar a fundo nisso, até porque está muito bem explicado nos slides, mas eu só quero que vocês entendam duas coisas, tá? Que essas leucemias, elas sempre vão ser ou mieloides ou linfóides, tá? Então, elas sempre vão ser de origem mieloide, que é uma célula precursora de várias outras células. Então, de origem mieloide, que pode ser também leucemias mieloblásticas, mielocíticas, ou de origem linfóide, que também podem ser chamadas de linfoblásticas ou linfocíticas. Então, eu não vou ter uma anemia mieloide linfóide, ou eu vou ter uma anemia, uma leucemia mieloide ou uma leucemia linfóide. Uma coisa, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é importante a gente saber é que as leucemias, elas são classificadas em leucemias agudas e crônicas. Outra coisa que é importante, sempre que forem leucemias agudas, elas vão ser causadas por produção excessiva de leucócitos jovens, que é o que a gente chama de blastos. Tá? Então, são células mais jovens. Enquanto as leucemias crônicas vão acontecer por leucócitos maduros. Então, são essas duas coisas, esses dois pontos que são muito importantes. As leucemias, elas serão de dois tipos, linfóide e mieloide, e as agudas causadas por células jovens, que são os blastos, e as crônicas por células maduras. Eu espero ter conseguido tirar algumas dúvidas. Eu estou disponível sempre no
na plataforma do colégio, se vocês precisarem, todas as segundas e quartas, de 7h30 às 9h30. Então, não hesitem, tem dúvida, anota e a gente vai conversar nesse período e a gente vai continuar também com outras aulas. Espero ter ajudado vocês. Vamos fazer mais alguns exercícios de interpretação de hemograma e contem sempre comigo. Tchau, tchau.